e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. Mas não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, né? A palavra de Deus, ela é muito linda quando ela nos dá o entendimento, o Espírito Santo dá o entendimento e nos revela, nos mostra, nos esclarece, conforme a sua palavra, que verdadeiramente se cumpre o que Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Há tempo para tudo, meu irmão, há tempo para tudo, minha irmã, e é chegado o tempo de se arrependermos, é chegado o tempo de nos humilhar, é chegado o tempo de buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. Onde cobiache de caço e tecoamina. Há tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Onde cobiache de caço e tecoamina. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de se abraçar, de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Ah, Senhor. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fala em Apocalipse com a igreja de Tiatira, meus irmãos, para se arrepender da sua fornicação. Deus fala, Jesus fala aqui claramente com a igreja de Tiatira, que deu tempo e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. Mas não se arrependeu. E sabemos nós, todos os que servimos a Deus, em espírito e em verdade, sabemos que aqueles que não se arrependem dos seus pecados, aqueles que não se arrependem das suas falhas, aqueles que não se arrependem de tudo aquilo que desagrada e entristece o Espírito Santo de Deus, tem consequências. Tem consequências pelo fato de pecar, e eu acredito que a consequência também por não se arrepender é maior ainda, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, mas não se arrependeu, e vamos ver aqui que as consequências desse não arrependimento aqui é grave. Olha, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras, ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ah, Senhor, que venhamos nos arrepender, meus irmãos, enquanto temos tempo. Logo mais na frente vamos ver o Senhor falando com a igreja de Laodiceia. Ah, meu Deus, versículo 19, meus irmãos, olha o que Jesus fala aqui. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa, minha irmã, enquanto há tempo. Larga o pecado. Larga a amante. Larga a mentira. Larga a lascívia. Onde cobiache de caço e tecoamina. Larga esse futebol, meu irmão. Larga a lascívia, minha irmã. Larga a pornografia, meu irmão. Larga a pornografia, minha irmã. Para de estar vendo que não edifica. É tempo de se aproximar do Senhor. É tempo de se aproximar do Senhor.
É tempo de buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. A gente vê, irmãos e irmãs, muitas passagens a respeito do arrependimento. Jesus fala aqui a mensagem à igreja de Pérgamo, versículo 16: arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ah, meu irmão, se arrependa. Se arrependa, porque Jesus está vindo. Jesus está voltando. Breve Jesus virá buscar a sua igreja. Não sabeis o dia e nem a hora. Não muda a mensagem para agradar ninguém. Não muda a mensagem para agradar A, B, C. O apóstolo Paulo nos fala uma mensagem muito linda. Em Gálatas capítulo 1, aqui no versículo 10. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Que venhamos ser servos do Senhor, meus irmãos. Que venhamos ser servos do Senhor, minhas irmãs. Que venhamos nos arrepender. Que venhamos nos arrepender enquanto temos tempo. Me vem ao coração a pregação de João Batista, como é que era. Muitos em 2022 estão mudando a mensagem. Muitos estão mudando a mensagem para agradar homens. Me vem ao coração a pregação de João Batista e a primeira pregação de Jesus, onde eles não mudaram a essência da palavra para agradar ninguém. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E logo em seguida vemos a primeira pregação de Jesus. Aqui no capítulo 4, logo após a tentação de Jesus, vemos aqui o início do ministério de Jesus no versículo 12, logo abaixo vemos a primeira pregação de Jesus no versículo 17, onde diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa, minha irmã. Jesus te ama tanto. Deus te ama tanto. O Espírito Santo te ama tanto que você está vivo até hoje. Muitos pereceram neste dia de hoje. Muitos pereceram e já desceram a cova nesse exato momento, mas você tem a chance de se arrepender agora. Você tem a chance de se arrepender nesse exato momento. Me veio ao coração a lembrança de que até Ananias e Safira em Atos, meus irmãos, olha que forte, Tecatubiá Salamá, o maná desceu. Eu vou servir, você come só se quiser, tá? Em Atos, até Ananias e Safira tiveram a oportunidade, o tempo de se arrepender. Falar sobre tempo de arrependimento é uma mensagem que levaria horas e horas e horas de tantas meditações que o Espírito Santo poderá nos falar a respeito de se arrependermos enquanto temos tempo. Se você meditar bem em Atos capítulo 5, meus irmãos e minhas irmãs, você vai ver que eles tiveram um longo tempo para se arrepender. Quem conhece este episódio sabe que quem pereceu primeiro foi Ananias e depois Safira. Teve um período para se arrepender maior do que de Ananias. Porém, os dois tiveram tempo para se arrepender. Veja o que eles fizeram. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Meu irmão, abra sua mente. Minha irmã, abra sua mente. Para vender uma propriedade não é assim: olha, eu quero vender e pronto. Não. Você vai esperar aparecer um comprador. Ou se aparecer um comprador, você vai regularizar ali o documento, né? Naquele tempo, eu acredito que naquele tempo tinha que ter as testemunhas ali para comprovar, né? Então tudo isso leva tempo. Veja que ele vendeu uma propriedade, vírgula, e reteve parte do preço. Ou seja, isso aqui eles já estavam planejando fazer. Vamos reter aqui uma parte, né? Então eles tiveram tempo.
Sabendo também sua mulher, então levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Veja que aqui ele reteu parte do preço. E lá na parte B do versículo, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então ele teve um tempo. Ele teve um período de tempo para refletir sobre esta ação. Se esta ação seria realmente viável, se o Senhor ia se agradar. Veja que a propriedade pertencia a eles. Eles poderiam falar a verdade e dizer: ô irmão Pedro, apóstolo Pedro, nós retemos uma parte. Mas não. E é por isso que o apóstolo Pedro diz no versículo 3, Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Porque, olha, ele fala, eu vou resumir aqui para você, meus irmãos, falar de uma forma que você entenda. Guardando não ficava para ti, como quem diz assim: olha, a propriedade não é tua? Para que mentir? Para que dizer que deu todo se você não deu? A propriedade não era sua? Para que mentir? Ô irmão Pedro, está aqui a metade do dinheiro da propriedade que a gente vendeu. Para que mentir? Muitos mentem por pouca coisa, né? Nesse caso aqui, por muito dinheiro, né? Vender uma propriedade. Mas tem pessoas que mentem por pouca coisa, mentem por um auxílio do governo, mente por bobagem. Olha, se vier fulano aqui me cobrar, não diz que eu estou em casa não. Mente por bobagem. Oh Senhor, Deus ele não ama, Deus ele não gosta de mentira, meus irmãos. É por isso que Apocalipse fala que ficarão de fora todo aquele que ama e pratica a mentira. Neste caso aqui, Ananias e Safira pagaram com a própria vida. Se arrependa enquanto há tempo. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Ou seja, ele morreu. Assim que o apóstolo acabou de falar, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. O sepultaram, e mais na frente a gente vai ver que a sua esposa teve um período maior de tempo para se arrepender. Mas ela não se arrependeu também, e ela morreu também. Para resumir, meus irmãos, para resumir, minhas irmãs, então que você venha se arrepender enquanto há tempo, que venhamos nos arrepender. Aqui está bem claro o período de tempo que ela teve, de quase 3 horas. Talvez 3 horas não seja muito para você, mas 3 horas foi o tempo determinado para aquela mulher, que aquela mulher se arrependesse, e ela não se arrependeu. E o que aconteceu com ela? Aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu com seu marido, porque não se arrependeu, porque mentiram para o Espírito Santo de Deus. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Então, meu irmão, minha irmã, que você venha se arrepender enquanto há tempo. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.